Olá, pessoal, tudo bem? Tudo certo com vocês? Vamos então dar continuidade à nossa matéria de Anatomia e Fisiologia 1, né? A gente está falando aí sobre o sistema muscular, né? Na aula passada a gente viu a respeito dos músculos da face, do crânio e do pescoço, né? Então vamos dar continuidade hoje falando da musculatura então temporomandibular, que é da nossa articulação da mandíbula com a região temporal, né? Onde a nossa mandíbula se articula aqui, que é graças a essa articulação que está selecionada aqui para vocês, né? Como vocês podem perceber, essa articulação aqui, onde a nossa mandíbula, que é essa região aqui, ela se articula com o restante do nosso crânio, né? Ela se articula justamente nessa região aqui, na região das nossas têmporas, né? O osso temporal, que é esse osso que fica mais aqui próximo das nossas orelhas, tá? Então, se vocês colocarem o dedo mais ou menos aqui onde a professora está e fazer a movimentação ampla com a boca, vocês sentem aqui a articulação de vocês, tá? Essa articulação é muito fundamental para nós, é graças a ela que a gente consegue abrir e fechar a boca, né? Que a gente consegue falar, que a gente consegue movimentar a nossa mandíbula aqui, porque o restante do nosso crânio, ele é fixo, né? Então a gente não consegue fazer nenhuma movimentação com ele. Pessoal, é bastante importante, a gente já viu lá na parte óssea, né, na parte das cartilagens também, a questão que muitas vezes a gente tem bastante desgaste nessa articulação, né, uma articulação que é comumente acometida por desgastes, né, uma articulação que a gente utiliza muito diariamente, né, assim como as outras articulações do nosso organismo, mas essa em princípio, ela é muito utilizada, né? Então, hoje a gente vai verificar a parte muscular que compõe essa articulação, tá? Então, a articulação, a temporomandibular, que a gente chama ATM, né? Uma abreviação para ficar mais fácil da gente falar. A articulação temporomandibular é muito importante para o nosso organismo, como eu vinha falando para vocês, justamente pela questão de que ela é responsável pela abertura da nossa mandíbula aqui, né? Pela movimentação da nossa mandíbula, tanto na mastigação quanto para fonação, que é para fala, né? Então a articulação em si, o que compõe essa articulação temporomandibular? A fossa mandibular do osso temporal e a cabeça do côndilo da mandíbula, né? A cabeça é a parte da mandíbula, do côndilo, né? O côndilo é essa parte aqui da mandíbula que se encaixa na cavidade do osso temporal, a cavidade mandibular do osso temporal, que graças a isso que a gente consegue fazer essa movimentação aqui, tá? Ela é então revestida essa cavidade por articulação, né? E para evitar o atrito de osso com osso, e a movimentação da mandíbula ocorre graças aos vários músculos responsáveis pela movimentação ali da nossa mandíbula, que a gente vai ver agora, tá? O músculo temporal, né? Ele é responsável então pela elevação e pela retração da mandíbula, tá? Eles não é só um músculo que faz um único movimento, eles são um conjunto de músculos que trabalham em conjunto dependendo do movimento que a gente precisa fazer. Por exemplo, se a gente quer elevar a mandíbula para fechar nossa boca, né? Se a gente quer fazer uma retração da mandíbula para abrir ela, se a gente quer fazer uma abertura mais ampla, para cada movimento existe um músculo que auxilia nessa movimentação, tá?
O masseter, então, ele auxilia junto com o músculo temporal a fechar a mandíbula, a oclusão, a elevação, tá? Ainda nós temos o pteritigóideo, que ele também vai ajudar na parte de oclusão, ele vai ajudar a elevar, né? O medial vai fazer a oclusão e o lateral vai fazer a abertura da boca e a protusão da mandíbula, né? Então, vai mover a mandíbula de um lado para o outro, quando a gente quer movimentar ela para as laterais, tá? Nesse movimento aqui, que a gente movimenta a nossa mandíbula para os lados, tá? Alguns têm mais facilidade, outros têm menos. Tudo isso vai depender da nossa fisiologia da parte muscular também, tá? Principalmente quem trabalha com música, que acaba fortalecendo bastante essa musculatura justamente pelo uso da musculatura, né? Aqui nós temos alguns músculos que fazem parte que a gente acabou de falar, então ali da parte da articulação temporomandibular, né? Que aí depois vocês podem ir voltando e olhando bem certinho, né? Aqui os músculos que a gente acabou de falar, né? Eles estão aqui, eles articulam a mandíbula. Pessoal, essa daqui é a articulação temporomandibular, tá? Podem perceber como ela é revestida de cartilagem, tá? Então, aqui é a mandíbula, essa parte, esse osso aqui é a mandíbula, que ele vai se articular aqui na região temporal do nosso crânio, certo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês a diferença de um músculo para outro. Por exemplo, o pterigoide, pessoal, medial, olha aqui, tá vendo como por que ele auxilia no fechamento da mandíbula? Ele traciona a mandíbula para o maxilar, então ele fecha, né? E já o pterigoide lateral é esse músculo aqui, ó. Ele vai fazer com que a gente consiga puxar a nossa mandíbula para um lado e para outro, tá? Esse músculozinho aqui. Aqui nós temos ainda os outros músculos que a gente falou. Deixa eu ver se eu acho uma masseter aqui para vocês. Não, não é nessa imagem aqui que está aparecendo. Mas aqui ainda nós temos alguns outros músculos, pessoal, que são menores, né? Aqui é uma vista de baixo, ó, dos músculos pterigoideo lateral e medial, o que fecha a mandíbula e o que move a mandíbula para as laterais, tá? Claro que ainda existem muitos outros músculos, mas a gente não vai ficar aqui se detendo tanto a isso, tá? Porque são muitos músculos, então eu vou passar para vocês os principais que possivelmente vocês possam utilizar, tá? Vamos falar ainda então dos músculos do tronco e também dos músculos do abdômen hoje, né? Pessoal, os músculos do tronco, eles são divididos em torácicos e abdominais, né? São muitos milhares de músculos, né? Milhares não são, mas são muitos, centenas de músculos. Então, a gente também vai ver de uma forma mais sucinta os principais, tá? Na parte torácica, os dois principais que a gente precisa saber são o peitoral maior e o grande denteado, tá? O peitoral maior é esse músculo que a gente consegue verificar aqui, tá? Ele fica bem no centro do tórax. Tem lá o direito e o esquerdo, ambos são ligados por uma fáscia muscular, né? Por uma região bem tendinosa. Lembram, pessoal, que a gente viu lá na primeira aula da parte muscular, o que compõe o músculo, né? Que o músculo ele se liga a outros músculos, mas também se liga
a estrutura óssea, né, através dos tendões. Então é importante vocês lembrarem tudo isso. Se vocês tiverem dúvida, voltem lá na aula e revisem, tá? Que agora a gente vai passar só mais os nomes dos músculos e para que cada um serve, qual é a sua função principal, tá? O músculo peitoral maior, então, ele é em forma de leque, né? Como vocês podem ver. Ele se fixa aqui no braço e se abre no tórax, se ligando ao outro lado, ao outro músculo peitoral maior, por um ligamento que fica aqui entre as duas musculaturas, tá? Ele é o músculo mais superficial aqui da parede torácica, tá? E permite, então, a movimentação do braço para frente, né? Permite que a gente faça essa movimentação aqui. Ele auxilia. Lembrando que um músculo, ele não tem só uma função, ele tem algumas outras funções associadas, mas a gente sempre vai falar a principal função deles, que no caso, o músculo peitoral maior, a função dele principal é essa, tá? Lembrando também que em cada parte do nosso organismo não existe só um músculo, né? Os músculos, eles são sobrepostos. Então, embaixo do peitoral maior, por exemplo, também tem o músculo peitoral menor e outras musculaturas mais pequenas que fazem parte dessa estrutura, tá? Mas, a nível de conhecimento, é importante vocês lembrarem deste, tá? É aquele músculo que, por exemplo, quem faz academia, principalmente os homens, fica mais saltado, né? Ele fica, um músculo, como todo músculo, ele acaba crescendo, né? Então, ele fica mais evidente, para que vocês entendam, tá? O grande denteado, pessoal, ele situa-se na parte lateral do tórax, tá? Ele vai promover a elevação das costelas, ajudando no processo da respiração. O grande denteado ele vai ficar nessa região aqui, tá? Aqui na região dos arcos costais. Na imagem não aparece, porque ele é um músculo que fica mais de forma mais superficial e aqui tem um corte, tá? Deixa eu ver se na outra imagem vai aparecer. Aqui está ele, ó, pessoal. Também conhecido como músculo grande dorsal, tá? Aqui, ó. Aqui ele está sinalizado aqui, como vocês podem perceber. Ele cobre toda a parte ali da região torácica, tá? Ele fica de forma mais superficial, como os músculos são sobrepostos, ele é o mais superficial ali, que fica logo abaixo do peitoral maior, tá? Embaixo desse músculo nós temos o serrátil, tá? Que eles são vários filetes de musculatura que também vão auxiliar na respiração, no movimento de inspiração e expiração, justamente porque eles ficam ali próximos às costelas. Então, conforme a nossa caixa torácica se eleva na inspiração, a musculatura também se expande, né? Aqui, ó, pessoal, para que podem, se vocês quiserem aumentar em casa a imagem, depois lá no material de apoio que eu deixei para vocês, vocês vão perceber que nós temos aqui o peitoral menor, aqui que fica abaixo do peitoral maior, tá? São musculaturas que quando ocorre trauma torácico, elas são seguidamente acometidas, né? A musculatura é a barreira ali da caixa torácica e muitas vezes, dependendo do tipo do trauma que esse paciente vai ter, ele vai ser rompido, vai ser lacerado, principalmente quando for ferimento por arma branca, né? Por faca, facão, essas coisas, tá bom? Aqui eu trouxe uma imagem que tem alguns músculos também da parte abdominal que a gente vai iniciar vendo agora, tá? Depois, mais detalhadamente, se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhada assim em geral em toda a musculatura, tá? Então, o músculo reto anterior do abdômen é um dos principais músculos do abdômen, tá?
ele ajuda a aumentar a pressão intraabdominal, né? Porque é ele que basicamente ajuda em toda a sustentação das nossas vísceras, né? Do nosso intestino, dos órgãos intestinais, dos órgãos que estão lá dentro do nosso intestino, tá? Ele também atua bastante no movimento de expiração e inspiração. Quando o paciente apresenta vômito, ele força, né? Ele ajuda forçando com que esse vômito seja expelido mais facilmente, né? Também na defecação e na micção, né? E no trabalho de parto. Ele ajuda a comprimir o abdômen, então, o músculo reto anterior. O músculo reto anterior é esse músculo aqui que a gente consegue perceber, tá? Ele também tem um lado direito e lado esquerdo, e no meio ele tem um ligamento, né? É aquele músculo que fica bem saltadinho, que as mulheres adoram. Brincadeira. É um músculo que fica bastante evidente, principalmente para quem faz academia, né? Que pratica bastante musculação. É o músculo que faz os gominhos na região do abdômen, então, tá? O oblíquo externo do abdômen, ele vai auxiliar na rotação do tórax, porque ele gira para o lado oposto. E também na flexão do nosso tronco, né? E aumento da pressão intraabdominal. Então, o oblíquo, quando a gente precisa rotar de um lado para o outro, quando a gente precisa se abaixar, né? Fazer aquele movimento de flexão, é o músculo que trabalha bastante, tá? Esse daqui é o músculo reto abdominal. Vamos ver se nós temos aqui uma imagem do oblíquo externo. É esse músculo que fica aqui nas laterais anteriores, né? No nosso abdômen aqui mais abaixo, certo? E aqui o reto do abdômen. O músculo oblíquo interno, ele atua mais ou menos como o oblíquo externo, porém, ele auxilia na rotação do mesmo lado em que a gente vai virar o tórax, tá? Ainda também bastante importante no nosso abdômen, nós temos o transverso do abdômen. Ele auxilia também na estabilização da nossa coluna lombar e aumenta a pressão intraabdominal, ou seja, ele auxilia no movimento de expiração, de trabalho de parto, de defecação, no espasmo que o abdômen faz quando a gente apresenta vômitos, tá? Aqui está o oblíquo interno, então, e o transverso do abdômen. O transverso do abdômen, que é essa musculatura aqui, que vocês podem perceber que ela é bem mais interna, ela atua mais ou menos como o reto do abdômen, mais ou menos as mesmas funções, tá? Lembrando que toda a extensão aqui abdominal do músculo reto do abdômen, ele é recoberto por uma fáscia, tá? Um tecido mais fibroso que faz toda a proteção ali da cavidade abdominal. Aqui está, ó, também conhecida como bainha reta, tá? É um tecido bastante fibroso, mais denso, tá? Que vai fazer toda a proteção ali da musculatura, tá? Aqui mais uma imagem, se vocês depois quiserem dar uma olhadinha de forma mais detalhada, tá? Aqui na parte do abdômen a gente também tem os músculos intercostais externos, que são a musculatura que fica entre as costelas, que liga uma costela a outra, e tantos outros músculos que o nosso abdômen possui, né? Mas os principais são esses aí que eu falei para vocês, certo? Ainda nós temos o quadrado lombar, que ele faz a depressão da última costela, né? Do 12º par de costelas. Ele fica bem na parte inferior do nosso abdômen e ele traciona, né? Ele faz a inclinação
do nosso tronco, então. Ainda nós temos os iliopsoas, que fazem a flexão do quadril, a anteroversão da pelve e a flexão da nossa coluna lombar, em ângulo de 30 a 90 graus. Também auxiliam na flexão da coxa, flexão da coluna lombar e na nossa inclinação. Esses músculos aqui são o iliopsoa. Então, vocês podem perceber que quando a gente precisa fazer a elevação da coxa, que é o fêmur, vocês já tiveram a parte anatômica, né? Aqui o fêmur, ele vai tracionar a nossa coxa para cima. Também vai auxiliar aqui na coluna lombar, quando a gente precisar fazer a movimentação aqui do nosso quadril, que faz aquela pequena curvatura, né? E esse músculo aqui, então, é o quadrado lombar, ó. Ele está lá na última costela, ligando a costela ao quadril, certo? Também vai auxiliar ali no movimento de rotação, quando a gente precisar fazer a rotação do nosso quadril, certo? Aqui os iliopsoas, então, né, que auxiliam na movimentação aqui do quadril, né, da nossa coluna lombar e das pernas, certo? Na parte mais pélvica, né, nós temos o levantador do ânus e o isquiococcígeo, tá? São músculos que ficam no assoalho pélvico, que a gente chama, tá? Qual é a função desses músculos? Por exemplo, o levantador do ânus, ele vai suportar e elevar ligeiramente o fundo pélvico, né? Ele que vai segurar toda aquela pressão intra-abdominal, ou seja, quando o peso da musculatura dos órgãos pélvicos, esse músculo auxilia na elevação, né? E o isquiococcígeo, então, ele vai tracionar o cóccix de forma ventralmente, né? Ele vai auxiliar lá no assoalho pélvico contra a pressão intraabdominal. Aqui estão os órgãos da pelve, tá, pessoal? Por exemplo, útero, bexiga, ovários, tudo vai ficar nessa região aqui. E aqui está o músculo levantador do ânus e também o iliococcígeo, ó. Aqui está o nosso cóccix, ele vai tracionar tudo. Isso daqui é uma visão de cima, tá? Como se a gente cortasse a nossa cintura e olhasse de cima para baixo. Então, essa musculatura fica ali na região do ânus, da pelve, na parte inferior, segura toda a parte visceral, né? Toda a parte das vísceras aí do nosso organismo. Aqui, mais uma vez, o assoalho pélvico aqui, ó. Uma vista em posição ginecológica, o órgão vaginal feminino, o órgão reprodutor feminino aqui, né? O introito vaginal, o meato retral, aqui o orifício anal e aqui a musculatura que a gente estava falando, tá? Então, é ele que segura todo o assoalho pélvico. É a musculatura que força quando ocorre a defecação, tanto no homem quanto na mulher, né? O ato urinário, né? A micção. No parto também é uma musculatura que trabalha muito, que vai forçar muito. E é uma musculatura que pode haver flacidez também, tá? É a musculatura adjacente ao órgão excretor e ao órgão reprodutor. Então, quando há incontinência urinária, tanto no homem quanto na mulher, essa musculatura aqui também pode ser afetada, tá? Que o pessoal chama de bexiga baixa, né? Quando o paciente tem bexiga baixa. Mas são essa região aqui da musculatura que fica flácida, então, certo? Aqui tem mais algumas imagens depois para vocês darem uma olhadinha da musculatura que a gente falou, certo? Um corte mais interno dos músculos aqui,
para que vocês entendam. Certo, pessoal? Então, para a aula de hoje era isso, tá? Na aula que vem a gente conversa sobre os músculos dorsais, né? Os músculos da parte de trás do nosso tronco, certo? Deixei para vocês o questionário, respondam, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Estudem sempre, revisem. Quando vocês tiverem dúvida, retornem lá nas aulas anteriores e deem uma olhadinha novamente nas aulas, certo? Tchau, pessoal!